Deus, querido Deus Pai, nesse momento, meu Deus, em Tua presença, nós queremos te pedir nessa noite, que o Senhor, meu Deus, possa vir ao encontro do nosso coração, através da Tua palavra, do Teu ensinamento. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa falar, meu Deus, ao nosso coração, nos instruir, nos dar sabedoria, entendimento, em nome do Senhor Jesus. É feito um pedido de Deus ao homem, para que o homem saia da sua casa, sua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus, ele não fala para Abraão como é a terra. Deus não fala para Abraão as dificuldades que ele vai enfrentar. Em outras palavras, o que Deus fala para Abraão é que ele venha, em outras palavras eu estou dizendo, o colocar como a sua prioridade. Quando Deus é a nossa prioridade, eu não vou me importar como vai ser o caminho. Eu não vou me importar com as dificuldades que vão aparecer, os inimigos que vão aparecer no meu caminho. Eu sei que em todo momento Ele vai estar comigo, porque Ele é minha prioridade. E nos pequenos detalhes, nós mostramos se Deus é a minha prioridade ou não. Nos pequenos detalhes, quando eu estou em comunhão com Ele, quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu busco, quando eu jejuo, parece que é uma coisa pequena, mas não é. Quando Deus ele fala comigo, Ele está querendo me mostrar o caminho que eu devo seguir para ser bem sucedido. O caminho que eu devo seguir para que a minha vida venha mudar, venha ser restaurada, para que os meus sonhos que estão dentro do meu coração possam se tornar realidade, pois Ele mesmo assim o colocou. Mas esses sonhos só vão se tornar realidade se eu acreditar, se eu lançar, se eu sair daquela zona de conforto que eu estou e em direção aonde Deus está mandando eu ir. E Abraão vai. E Abraão ele vai no seu caminho sem saber como vai ser, porque Deus ele não vai te falar das dificuldades que você vai ter. Ele não vai falar dos inimigos que vão aparecer no teu caminho. Deus não vai falar. Mas vão aparecer. Deus também não vai parar para te explicar os detalhes de como vai ser o processo. Deus também não vai te falar, meu filho, olha só, preste atenção, faça isso que eu estou mandando, deixa esse pecado, deixa esse erro, que eu vou te entregar isso tudo aqui que você quer. Não, não vai vir assim. O que tem da minha parte é confiar. O que tem que haver da minha parte é me lançar. Como diz essa canção, eu não creio pelo que eu vejo, eu creio por aquilo que eu nem estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Isso é viver a fé. É você olhar para o teu filho e não olhar como o mundo olha. É você olhar para o teu casamento e não olhar como as pessoas da rua olham. É você não olhar para a tua vida financeira e imaginar, nossa, minha vida financeira vai ser assim até Jesus voltar. Não, isso não é viver a fé. Mas o mais importante do que tudo isso, estou falando de bênçãos secundárias, é a forma que nós nos comportamos diante de Deus. Se você quer ter uma vida bem sucedida, o teu comprometimento com Deus, a tua afinidade com Deus, é o que vai fazer tudo isso acontecer. Por que Abraão foi bem sucedido no deserto? Por que quando ele e o seu sobrinho têm tomado a decisão, sabe por quê? Que eles eram riquíssimos, animais, não tinham como comportar, nem de um nem de outro, foram obrigados a tomar uma decisão. Deus manda ele ir para um lugar para realizar um grande sonho, mas até esse sonho ser realizado, Deus foi colocando
bênçãos. Deus foi entregando na vida dele as bênçãos que ele tanto desejava. Mas ele teve que se entregar. O que Jesus ele fez quando ele veio à terra? Ele se entregou. E o que o Espírito Santo nos falou no domingo? Enquanto Jesus estava aqui na terra, enquanto Jesus operava milagre, porque às vezes tem pessoas que Deus só chama a atenção dela se há um milagre, se há uma bênção, se um paralítico anda, se um cego começa a ver, se um demônio manifesta, aquela pessoa liberta. Nossa, ali está Deus, ali. Mas Jesus pregava, Jesus anunciava o reino. E a palavra de Deus está dizendo que os discípulos não compreendiam. E quando aqueles dois discípulos desistem do propósito, desistem da prioridade, mas por que eles desistiram? Porque eles estavam ao lado de Jesus, olhando Jesus como terreno. Presta atenção, nós estamos aqui fisicamente, mas a tua luta tem que ser o céu. Amém, igreja? A tua luta tem que ser a salvação. Se a tua luta não for a salvação, você pode conquistar tudo, mas você nunca vai ser preenchido, porque o único que preenche isso que está aqui dentro é a presença de Deus. Se Deus for a minha prioridade, eu posso ter pouco recurso financeiro, mas eu estou preenchido. Se Deus for a minha prioridade, no momento certo, na hora certa, aquilo que Ele estabeleceu para mim, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer para mim, vai acontecer. E eu tenho certeza que aquilo que Ele quer para mim é o melhor para a minha vida. Quem está compreendendo? Só que Abraão, ele tem tudo, mas ainda falta um grande milagre. E olha o que a Bíblia diz. Na minha Bíblia, o título diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Uma pessoa, para ser animada, é porque ela está um pouco desapontada. Deus, ele vai colocar você para baixo. Deus, ele nunca vai te desapontar. Somos nós que desapontamos a Ele. Deus, ele nunca vai impedir que eu conquiste aquilo que Ele estabeleceu para mim. Somos nós que impedimos. É sempre quando eu falo que tem aquela canção que tem promessa de Deus não morre não, eu não concordo com ela, porque tem gente que tem promessa, mas morre sem conquistar a promessa. E eu dou um grande exemplo, os maiores exemplos da Bíblia. Moisés, ele também tinha a promessa de entrar na terra prometida, mas ele não entrou. Ele ficou no meio do caminho. O pastor, ele tinha, chegou um momento que ele se sentiu tão desanimado que ele comete um erro. O desânimo muitas das vezes faz eu e você cometermos erros graves espirituais, que muitas das vezes pode impedir de nós alcançarmos a terra prometida que tem para nós. E nós temos que prestar muita atenção nisso, porque quando eu estou desanimado, Deus vem me animar, mas muitas das vezes eu não deixo Deus me animar. E como é que Ele me anima? Através da palavra dEle. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de quem? Quando você está desanimado, você mesmo diz: a minha fé está em baixa hoje. É um sinal de desânimo falar isso. Mas se teu coração está cheio de fé, você sai animado. Muitos de nós já chegamos na igreja tristes e saímos alegres, porque a palavra nos animou. Deus falou tão forte no nosso coração, que aquela tristeza não teve mais lugar dentro de nós. Somente a certeza que aquilo que nós queremos vai acontecer, e ninguém vai pedir. Então Abraão também está no mesmo momento que eu e que você. Só que quando a promessa vai se cumprir, eu estou me colocando à disposição para que ela se cumpra, Deus vai aparecer para mim. Amém, igreja? Olha o que diz aqui: depois desses acontecimentos, veio a palavra de quem? Então veio a palavra de quem? Abraão, numa visão, disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será sobremodo o quê? Grande. Deus aparece para Abraão. Mas espera lá, como é que Deus aparece para Abraão e Abraão ouve a voz de Deus? É porque Abraão, ele pode estar num momento de desânimo, mas ele mantinha uma comunhão com quem? Com Deus.
você está perto de Deus, você vai ouvir a voz dele. É inevitável. Nessa noite você está ouvindo a voz dele. Você que está perto de Deus, você está ouvindo. Quantas pessoas entram na igreja, escutam a mesma palavra, mas não ouvem? Como assim, pastor? Ela tem problema de audição? Não. Porque tem outras coisas naquele momento que estão sendo prioridade. A palavra está em segundo plano. É uma coisa muito simples. Quando nós estamos dentro de uma sala de aula, acho que todo mundo aqui estudou, o professor está passando a matéria para todo mundo, para todos. Mas tem aquele que está prestando atenção, que de tanto prestar atenção, ele nem precisa ir para casa revisar a matéria. É passado a prova, e muitas das vezes o professor chega em sala de aula, dentro do meu filho já reclamou: eu tirei nota baixa porque o professor deu um teste surpresa. Não foi porque o professor deu um teste surpresa, é porque você não prestou atenção na matéria que foi passada. E na nossa vida tem vários testes surpresa. Sabe aquele problema que você não está esperando? É o teste surpresa. E como é que você vai vencer? Se a matéria, a palavra estiver dentro de você, você vai vencer, você vai suportar, você vai entristecer, mas logo você vai ser animado, porque a palavra está dentro de você. Você vai balançar, mas você não vai demorar, porque a palavra está dentro de você. Então o fundamento da vida do crente, quando eu falei assim, olha, veja como está começando, veja como a igreja está sendo construída com fundamento, preste atenção, tem muitas igrejas que foram construídas no vento. Eu lembrei agora até do lobo mau quando assopra a casinha dos porquinhos. É palha, de qualquer maneira, na areia. E a Bíblia é tão clara, tão transparente, que Jesus ele dá exemplo. Da casa edificada na rocha, a casa edificada no Deus, todas as duas vão ter problemas. A tempestade, o terremoto, a enchente, veio para casa na areia e veio também para casa na rocha. É você que está na palavra, você vai ter problemas. Mas aquele que está disperso também vai ter problemas. É aquela pessoa que ela está ouvindo, mas ela não está deixando entrar no seu coração. E esse momento que nós estamos aqui é um momento único. É o momento que Deus separou diante de um dia que tem 24 horas para nos entregar aquilo que em 22 horas eu não vou ter. É o momento que Deus está me proporcionando bênção dentro da minha casa, através desse momento aqui. É o momento que Deus está proporcionando uma vitória na minha vida financeira. Pastor, mas eu não estou vendo, mas eu creio, porque a palavra vai gerar isso na minha vida. Quem está compreendendo, igreja? Então a Bíblia diz que Deus, eu sou teu escudo, eu sou tua proteção. Nada vai te parar. Vão se levantar contra você, vão mandar dardos, vão mandar seta, mas não sou a tua proteção, o escudo serve a proteção. Deus é a proteção da tua vida. Mas Ele não é só a proteção sua individual. Quando você está com Ele em primeiro lugar, Ele também está protegendo até aqueles que falam mal dele, que são muitos os da nossa casa. Ele está protegendo aqueles que não conhecem ainda a palavra através de você. É só você parar para pensar. Quantas vezes um filho seu, uma pessoa que você ama, já te contou um relato de um livramento? Sabe por quê? Por causa do teu relacionamento com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele está falando, teu galardão será sobremodo grande. O que é galardão? Recompensa a ele. O sofrimento de hoje, a dor de hoje, as lágrimas de hoje, vai ter recompensa. Mas eu tenho que suportar. Diga glória a Deus. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveras de dar-se contigo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e o servo nascido na minha casa será o herdeiro. Aqui está deixando bem claro que os olhos de Abraão não estão mais na promessa. Por algum instante, por algum minuto, por algum segundo,
Ele tirou os olhos da promessa. E que se nós deixarmos nossos olhos longe da promessa, nós vamos desistir, nós vamos desanimar. Sabe o que faz você ter ânimo? É você saber que você tem que vir para a igreja orar por pessoas que é promessa na tua vida. A maior promessa é a salvação. Mas muitas das vezes você se levanta para vir para a igreja e você fala assim: pastor, nem queria, mas eu tenho que orar pelo meu filho, porque o negócio está estreito. Eu tenho que orar por uma promessa. E Deus te faz lembrar a promessa para você se voltar para Ele. Mas a promessa de Deus, ela acontece no tempo e na hora certa. É uma coisa que requer paciência, saber esperar, saber aguardar. Mas nessa tua espera, Deus está te tratando. Nessa tua espera, Deus está cuidando. Ele está falando assim: eu escuto. Ainda não aconteceu, mas eu estou contigo aqui. Ainda não aconteceu, mas eu estou te dando aquilo que você precisa para alcançar a promessa. Eu não vou te dar a terra ainda que manda leite e mel, mas eu estou te preparando para possuir a terra que manda leite e mel. Porque uma das piores coisas que você também não gosta é a ingratidão. Por isso que eu falei que Deus não vai te mostrar o que Ele vai fazer. Deus não vai te mostrar o que Ele vai fazer. Ele quer que eu obedeça o processo. Ele não mostrou para o jovem rico o que o jovem rico poderia possuir. Porque imagina se Jesus fala: pega tudo que tu tem, vem e dá para o pobre, que daqui a pouco você vai ter 100 vezes mais, como ele disse para Pedro. O jovem rico não ia pensar em seguir Jesus. O jovem rico ia pensar em ter aquilo que Jesus estava oferecendo para ele. Você não pode seguir a Ele por aquilo que Ele pode te proporcionar na terra, mas você tem que seguir a Ele porque você ama Ele. Que independente da tempestade, você não vai para o lado do barco. Que independente de tudo que está lá no deserto, está faltando pão e peixe para você, não vai sair de lá, porque você sabe que uma hora Ele vai levantar o pão e o peixe para o céu, vai abençoar e vai te entregar aquilo que você quer. Você não precisa se preocupar com isso. Quando Abraão sai da casa dele, no meio da parentela, ele não se preocupou com o que ia acontecer, mas ele obedeceu o chamado e foi em busca de uma promessa. A pergunta é, você não precisa me responder: será que nós estamos obedecendo o mesmo chamado? Porque muitas das vezes obedecer o chamado é fazer certas renúncias. Para eu estar aqui, eu tive que fazer certas renúncias. Até agora, desse momento, eu tive que fazer algumas renúncias, adquirir outras situações. Estou falando financeiro, de trabalho, para eu não fugir do chamado. Pastor, mas por quê? Porque eu sei que se eu for e desobedecer, vai dar tudo errado. A princípio vai ser uma maravilha, mas lá na frente algo vai dar errado, porque eu fugi daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. É só a gente parar e pensar no que aconteceu com Jonas. Deus não podia ter escolhido outro para ir para Nínive? Deus podia, mas Deus falou para Jonas ir para lá. E ele fugiu, e ele ainda pagou um preço para fugir de Deus. Ele estava quase perdendo a vida, mas estava acomodado. Tem pessoas que estão acomodadas, ela paga o preço, ela paga para estar no pecado, ela paga para estar em outra vida que não condiz com a vontade de Deus, e sabe que o barco uma hora vai naufragar, tudo porque ela fugiu daquilo que Deus estabeleceu para ela. Ah, mas estava muito difícil, não é? O barco vai naufragar. A princípio você vai fugir, mas vai chegar uma hora que o barco vai naufragar. Quem está entendendo em nome de Jesus? Agora, se Jesus estiver diferente, se ele estiver dentro do barco e lá também está tempestade, chega na hora certa, ele manda a tempestade acalmar e vem uma grande bonança. Mas se eu expulsei ele do barco, como é que isso vai acontecer? O barco que eu estou falando é a nossa vida. Se tem algo em mim que impede ele de morar, a
A tempestade vai vir, ela vai me sufocar. Ela vai me parar. Deus está falando para você, não olhe para o Damasceno Eliezer. Eu sempre dou esse exemplo, olha o banco vazio, imagina quem você ama sentado nele. Imagina seu filho sentado nele, seus filhos. Imagina aquela loja que você quer, já aberta. A loucura. Você não está correndo atrás, você não está se esforçando. Uma hora vai acontecer. Se condiz com a vontade de Deus, vai acontecer. Mas o problema não é acontecer, o problema é quem vamos ser nós para acontecer. Por isso que Deus permite o processo, para que a gente possa aprender, para chegar lá, a gente não ser como hoje, ser pessoas melhores, mesmo estando em lugar maiores. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo em nome de Jesus? A Bíblia diz assim: a isto respondeu logo o Senhor. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, não é essa a tua promessa, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para onde? Misericórdia, se perder aí. Olha para onde? E quantas estrelas você que pode? Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus mandou Abraão olhar para onde? É um exemplo que eu sempre dou, né? Céuzão azul. Olha para o céu e me aponta o final dele. Me aponta o final do céu. Isso que é o primeiro céu. Se o primeiro céu você não consegue ver o fim, a gente ainda tem o segundo céu. Diga glória a Deus. As galáxias, os planetas, onde fica a lua, o sol. E nós ainda temos o terceiro céu, aonde habita o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Se no primeiro céu eu não consigo ver o fim, olha o tamanho da grandeza de Deus. Você sabe o que me diz a Bíblia? Que Deus estende os céus como uma cortina. Aí na tua mente vem você estendendo a tua cortina lá na tua sala. Deus faz isso no céu. O que é o teu problema diante do teu Deus? O que é a tua dificuldade diante do Deus que está na tua vida? Mas sabe por que muitos se assustam? Porque Deus deixou de ser a sua prioridade. Se Deus for tua prioridade, Ele está perto de você, Ele está estendendo o céu como uma cortina, Ele está te abençoando. Diga glória a Deus. Ele está mandando você olhar para o céu e contar as estrelas que Ele pode. Deus é irônico. Deus agiu com ironia. Paulo, você está olhando para o céu aí dizendo que Ele vai ser para o céu? Não. Olha para as estrelas. Conta elas, se é que tu pode. Deus falou com ironia. Você está pensando que a bênção vai ser aquilo que tu tem hoje? Não. Vai ser incontável. O que é olhar para o céu e contar as estrelas? É incontável. Não tem como. E muitos de vocês, se a gente for parar para conversar, é muita bênção que tem na tua vida. É incontável. Só que muitas das vezes nós somos ingratos com Deus. E reclamamos, para pensar no que está bom. Tem uma missionária, pastora, ela hoje está passando um problema com câncer, leucemia, ali é luta. O que eu passo é a adversidade, o que ela passa é luta. E a Deus está falando: nossa, pastor, eu estou numa luta tão grande. Vai lá no hospital, você vai ver o que é a luta, a tua adversidade. Vai lá em certos lugares, como nós já fomos evangelizar, vou dar um exemplo, Cidade de Deus. Não precisa ir para a África, não. Precisa ir para o Nordeste, não. Cidade de Deus, tem um lugar lá no final. Nós fomos fazer um trabalho evangelístico lá. É de doer o coração como muitas pessoas vivem lá. Esgoto a céu aberto, casas de tauba,
Ainda existe pessoas morando assim, pastor? Existe. Ali é luta. Agora, a carteirinha de ouro que você comprou é adversidade, não é luta não. Tem graça a Deus, você tem para comer. Diga glória a Deus. Quem está compreendendo? Agora, se é promessa vindo dele, vai acontecer na tua vida. Pode glorificar o nome de Deus. Agora, eu não estou aqui para enganar ninguém. Só vai acontecer se for a minha prioridade. Então a Bíblia diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus deixa claro: é eu que te tirei de lá, para dar-te por herança essa terra. Ei, presta atenção: Deus não me tirou de Ur para minha vida ser do mesmo jeito. Ele está falando: Abraão, eu te tirei de lá para te dar essa terra. Eu não te tirei de lá à toa. Eu não te escolhi de onde você está para você passar sofrimento, não. Eu te escolhi para a promessa acontecer. A grandiosidade da escolha de Deus na tua vida é imensa, é extraordinária. E muitos de vocês já estão vendo isso na vida dos seus filhos. Tem filhos de vocês que você olha para a tua vida e fala: meu Deus, meu filho não é 0,0001% do que o filho passado. Meu filho não passa hoje o que eu já passei no passado. Porque às vezes você já passou tanto sofrimento para criar, e hoje teu filho está bem sucedido. Deus está abençoando ele. Isso é promessa. Ela está se cumprindo. E por que você só vai virar os olhos naquilo que está te fazendo mal hoje? Aquilo que está te fazendo mal hoje vai passar e vai continuar as promessas vindo sobre a tua vida. Seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela espiritual, em todas as áreas. As promessas vão se cumprir, porque não tem ninguém que pode impedir delas se cumprir na tua vida. É só você acreditar o que diz a palavra. Ele creu. A palavra crer, acreditar. Mas se eu acredito, eu me lanço. Se eu acredito, eu não fico parado. Se eu acredito, eu vou me lançar. Se eu acredito, eu vou me entregar. Se eu creio que realmente Deus vai cumprir promessa na minha vida, não tem nada que vai impedir de eu me lançar. Porque se você for perguntar a qualquer pessoa lá fora se ela crê em Deus, ela vai falar que crê. Mas crer é fazer aliança. Crer é estar junto com Ele, custe o que custar, passe o que passar. Crer. E a Bíblia está falando: ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça de Deus. Então deixa a palavra entrar dentro do coração, porque ela é base de tudo. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? E nós somos justificados pelo quê? Pela fé. Quer ser justificado? O princípio é a palavra. Se a palavra estiver dentro de você, a justiça de Deus vai ser feita sobre a tua vida. Glorifica o nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, feche seus olhos, porque se há promessa de Deus na tua vida, o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje para cumprir as promessas, mas para que você acredite que essa promessa vai se cumprir. Ele já te prometeu, Ele já falou. Descansa teu coração. Eu poderia estar qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a morte saiu dela um dia me Deus abençoe a atraiu. todos. Seu coração queimou até que descobriu Que um dia